Bom dia, pessoal, graças e paz a todos. Estamos aqui no 16º dia, glória a Deus por isso. Todos os dias às 7 horas da manhã estaremos compartilhando um verso aqui do livro de Provérbios. E hoje nós estaremos com Provérbios capítulo 16. Muito bom estar aqui com você que vem acompanhar aqui, ou até mesmo você que assiste depois pois ela fica salva. Amém? Então hoje, Provérbios capítulo 16, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra de Deus: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o seu espírito. Interessante que esse provérbio, somente nesse capítulo, há 16 menções da palavra Senhor, Senhor. Uma das regras que nós utilizamos muitas vezes para interpretar texto é justamente olhar as palavras que se repetem, né? Então é notório que o provérbio 16 trata muito da pessoa do Senhor, dos seus desígnios, da sua soberania, dos seus planos. Interessante olhar que o coração do homem fazem planos, e pode fazer, não tem nada de mal com isso. Não tem nada de mal sonhar com o futuro, não tem nada de mal sonhar com uma vida melhor, planejar uma vida melhor, mas sabendo que os nossos planos e as nossas vontades, elas são totalmente limitadas. Nós não temos esse poder de realizar tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo que queremos. E isso de realizar, a atividade de realizar, a ação de cumprir esses planos é exclusivamente de Deus. O coração dos homens fazem planos, os nossos corações fazem planos, mas a resposta dela ou o propósito principalmente do Senhor, a realização desse sonho vem do Senhor. Verso 2 vai explicar mais ou menos por que tudo isso. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Você se lembra que quando Samuel chega para ungir um camarada rei, e esse camarada era de fato Davi, você vai olhar que um dos seus irmãos era muito formoso, muito bonito, muito robusto. E Samuel olha para a aparência daquele homem e diz: certamente esse aí será o rei. Mas é interessante que Deus responde a Samuel dizendo assim: os homens atentam para a aparência, mas eu atento para o coração. Isso talvez explique muito bem o que está no verso 2. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o seu espírito. Ou seja, nós planejamos muitas coisas, não só nós, mas toda a humanidade. Ela planeja, ela sonha, mas Deus conhece a motivação dos nossos sonhos. Você se lembra também que lá em Tiago diz assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal para os seus próprios prazeres. Às vezes as nossas petições, os nossos planos são somente para nós. São sonhos egoístas, são sonhos que parecem, de fato, aos nossos olhos são ótimos, perfeitos. Mas aquele que sabe o futuro, aquele que conhece todas as coisas, que é o Senhor, muitas vezes ele reprova os nossos sonhos, por mais que aos nossos olhos pareça perfeito. Pedi, dá-se-vos-á. Aquele que procura, acha. Aquele que bate, encontra. Qual pai que o filho pede um pão e lhe dará uma pedra, um escorpião? É isso que a palavra diz? Isso, exatamente. Mas nem sempre estamos pedindo as coisas corretas para a nossa própria vida.
Às vezes, quando passa o tempo e nós não recebemos, nós vamos ver que éramos imaturos se tivéssemos recebido aquilo antes, ou no tempo que nós queríamos. Você percebe? Deus é tão bom e Deus é tão misericordioso que não nos dá essas coisas que nós pedimos no tempo errado ou para o nosso prejuízo. Deus sonda de fato o nosso coração para realizar os seus próprios desígnios, os desígnios dele, que conhece todas as coisas. Por mais que aos nossos olhos, os nossos planos, os nossos desejos parecem ser bons, mas certamente aos olhos do Senhor muitas vezes são ruins. Vão nos prejudicar, vão prejudicar a nossa família, vai prejudicar todas as pessoas que estão ao nosso redor, vai prejudicar a nossa vida com Ele. Então, de fato, Ele não fará. Tudo o que há no mundo, irmãos, é de fato permissão de Deus. É de fato que Deus sonda e Deus conhece. Deus sonda e Deus conhece. Isso nos conforta muitas vezes. Por quê? Porque por mais que a gente possa sonhar, por mais que nós possamos tentar projetar o nosso futuro, por mais que nós venhamos a dizer assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para que meu futuro seja assim. Isso só acontecerá se Deus permitir. E que maravilha servir a esse Deus. Por quê? Porque eu posso estar planejando uma coisa que vai acabar com a minha vida lá no futuro. Mas Deus protege os seus e não permite que isso aí aconteça. Pois o coração dos homens podem planejar muitas coisas. Mas a palavra que se cumpre, a palavra correta, vem da boca do nosso Deus. E isso é fantástico. Podemos nos assegurar de que Ele dará de fato uma resposta para todas as nossas inquietações, os nossos planos e os nossos desejos. Sonhe, planeje, mas saiba escutar a voz de Deus, trilhando o seu caminho, guiando os seus passos e lhe conduzindo para coisas melhores do que você próprio imagina. Pois os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos e maiores. São perfeitos. Os planos do Senhor para a nossa vida é perfeito. E você percebe que todos os provérbios eles vão se encaixando, porque o sábio dá ouvidos ao conselho, o sábio dá ouvidos ao ensino. E se Deus está nos ensinando, e se da boca dele vem a resposta certa, que os nossos ouvidos estejam atentos para o que Deus está falando. E Deus está falando em todos os lugares, em qualquer momento, no nosso coração, na nossa vida e através da sua palavra. Deus não tem se calado, Deus está falando, basta somente você dar ouvidos. Ouça o Senhor, pois da sua boca é que vem a resposta certa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a reflexão de hoje, dia 16 de março. Amanhã às 7 horas nós estaremos novamente aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, Maiara, Marcos, Vânia. Que Deus abençoe vocês. Amém? Eu queria orar por você e que você tenha um dia abençoado. Pai, eu te dou graças, Senhor Jesus, por essa manhã, por nós acordarmos esse dia e louvarmos o Teu nome, Senhor Jesus, porque isso é permissão, Senhor, senão nós não teríamos nem acordado, nós não estaremos aqui, mas estamos aqui, nós devemos te louvar e te agradecer, porque é o Senhor que dá o fôlego de vida, nos dá forças para viver dia após dia, Senhor. Pai, nos ajude a escutar mais o Senhor do que o nosso próprio coração, pois nós fazemos planos e achamos que são bons para nós, são caminhos retos, são caminhos maravilhosos, mas nós cremos que o Senhor é que conhece todas as coisas, então do Senhor é que provém
a resposta certa para esses planos, se eles vão acontecer ou não, mas nós podemos nos confortar, Senhor, que o Senhor irá cumprir os seus propósitos e eles são perfeitos e agradáveis. Nos dá um dia abençoado, cheio de sonhos, cheio de realizações, mas um dia em que nossos ouvidos estarão atentos à condução e à direção do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe a vida de cada um que está aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê um dia maravilhoso a vocês. Dia de sabedoria. Que te guie em sabedoria, te guie os seus planos, guie a sua vida, para que você possa finalizar esse dia glorificando a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Até amanhã, às 7 horas da manhã. 31 provérbios para 31 dias de março. Tchau, tchau. Até mais.